Oi, tudo bom? Sou a professora Suliane e estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula para a terceira etapa de língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje é variações linguísticas. Você sabe o que é variações linguísticas? Então, vamos lá conhecer o que é variações linguísticas. Você sabia que não existe um único jeito de falar a língua portuguesa? Não existe só um jeito não. Olha o exemplo aqui. Eu tenho 3 feirantes, todos os 3 estão vendendo a mesma fruta. Mas olha como os 3 falam o nome da fruta diferente. O primeiro feirante aqui está me falando, olha a tangerina. O segundo feirante está me falando, olha a bergamota. E o terceiro está falando assim, olha a mexerica. E todos os 3 estão se referindo à mesma fruta. Então, variações linguísticas é as várias formas de falar uma mesma coisa, ok? Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Olha a nossa chargezinha aqui, ó. Uma entrevista de emprego. Eu tenho a moça que está sendo entrevistada e o entrevistador. A entrevistada fala o seguinte: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Ela fala 6 tipos de língua. E o entrevistador vai e pergunta: e o português? Ela simplesmente responde: aí varia. Por que ela falou que varia? Por conta das nossas variações linguísticas. Então, lembrando que uma língua oferece a seus usuários diferentes formas de realização, isto é, diferentes jeitos de falar e escrever. E segundo a linguística, não existe uma forma melhor, ou seja, uma forma certa, mas também não existe uma forma pior, ou seja, uma forma errada de empregar uma língua. Para a linguística, não importa como você fala, desde que você consiga transmitir a informação, então está beleza. Isso para a linguística, tá? Então temos aqui a nossa tirinha, tá? Que estamos nos referindo à nossa mandioca. Você está vendo aqui a mandioca? Então, macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Aí as crianças admiradas, uma pergunta: esse toco aí? Pois é, esse toco aqui é conhecido por um desses 3 nomes, dependendo da região que você está. Beleza? E qual a importância desse conceito? Qual a importância de variação linguística? Você sabe? O conceito de variação linguística está intimamente relacionado ao preconceito linguístico, quando tomamos a norma culta como única e correta, válida a todo o território nacional. Ficamos sujeitos a ver com maus olhos qualquer outro tipo de construção linguística que não seja a padrão. Ok? Quais são os principais tipos de variação linguística? Em primeiro lugar, você sabe, né, que o Brasil é um país multilingüe. Além de ter centenas de idiomas indígenas, porque o nosso país é um território onde existe muito indígena, existe vários tipos de tribos indígenas, cada tribo tem sua forma de falar diferente. Então, o nosso país esse é um dos motivos pelo qual o nosso país é multilingüe. Além de fatores como a escravidão, que veio no passado, trouxe novas formas de falar, os portugueses,
os franceses e assim por diante. Os mais recentes, né, que entramos, a língua inglesa, a língua asiática, o coreana, como melhor conhece. Então, todos esses tipos de língua fazem com que o nosso país seja rico, seja multilingüe. É muita cultura, é muito lindo, é várias culturas num país só, para você ver como o nosso país é bem diversificado. Então nós temos aqui nossa tirinha, nossa charge aqui, que temos 4 jovens e uma senhora. Os 4 jovens estão falando palavras que a senhorinha não está entendendo, que são gírias da idade deles, gírias do momento deles. É o seguinte, rola, é nóis, sou, demorou. Então, é uma variação linguística. Já que nós vamos conhecer o que tipo de variação linguística é essa. As variações linguísticas podem ocorrer pelo modo ou pelo jeito de falar. Pode ocorrer de época para época, pode ocorrer de região para região, de grupo social para grupo social, de situação para situação. Além dessas, há outras várias variações, como por exemplo, o modo de falar de grupos profissionais, a gíria própria de faixa etária, as diferenças entre idade, a diferença entre língua escrita e língua oral. Então, há vários tipos de variações linguísticas, ok? E para existir essas variações linguísticas, existiam fatores que influenciaram a essas variações linguísticas, por exemplo, a idade, o gênero, grupos sociais, situação econômica, profissão, o tempo, o nível de escolaridade, estilo, região, e as nossas redes sociais também é um fator que influencia muito nas nossas variações linguísticas. Além de que temos a variedade em norma, temos a variedade do português, a variedade geográfica, a variedade socioculturais, a variedade situacionais. Olha só, e para enfatizar, temos esse exemplo aqui, nossa tirinha, tá? Que temos um cowboy e temos um surfista, onde um cumprimenta o outro. O surfista cumprimenta o cowboy da seguinte forma: diga aí, meu rei. A princípio, o cowboy não entende, olha a carinha dele. Mas logo depois ele enfatiza: tá aí, gostei dessa cidade. Não é que ele não tenha entendido o que ele falou, não significa que ele não entendeu a comunicação, a informação que ele deu. Ok? E além dessas variações linguísticas, nós temos os empréstimos linguísticos, que é empréstimos de palavras de outra língua. Por exemplo, hot dog, test drive, pet shop. Aí nós temos o Twitter, Face. Então, palavras do idioma inglês que foram emprestadas, que foram habituadas ao nosso dia a dia. Okay? Então, são consideradas de empréstimo linguístico. E também temos nosso internetês. Você sabe o que é o internetês? É a linguagem da internet, é essa linguagem que você usa nas redes sociais, que é o VC, TBT, o OBG. Então, toda essa nomenclatura que você usa nas redes sociais é chamada de internetês. Ok? O que é preconceito linguístico? Lembrando que falar de variedade linguística, também temos que falar do preconceito linguístico, porque uma está ligada com a outra. Preconceito linguístico é a discriminação entre os falantes de um mesmo idioma, em que não há respeito pelas variações linguísticas, ou seja, não há respeito pela forma de falar ou pela forma de escrever. Você, por exemplo, você é da região aqui do norte, aí você conhece uma pessoa lá de Minas Gerais que tem mania de falar porta, que puxa bem o R nas palavras, não tem? Aí você vai e ri dessa pessoa, você fala
que ela está falando errado, você vive corrigindo ela, dizendo que não é porta, é porta. Então, isso é um preconceito linguístico. Além disso, temos vários outros exemplos de preconceito linguístico. Por exemplo, rir de alguém por causa do sotaque, que é o caso daquelas pessoas que puxam o R, ou então daquelas pessoas que puxam muito o sh, que chia muito. Achar que o português falado em Portugal é mais correto que o falado no Brasil. Você não pode achar que o português de Portugal é mais correto do que o falado no Brasil. Debochar de alguém de quem usa gírias antigas, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, pessoas de mais de 60 anos que têm um modo de falar diferente de você, que eles não conhecem as gírias atuais. Eles conhecem as gírias do tempo dele, aí você vai e começa a debochar deles. Isso não pode. Corrigir a pronúncia errada de alguém, você ficar corrigindo que a pessoa fala errado, que a pessoa está falando incorreto ou que você entende como certo, você também não pode. Acreditar que a linguagem usada antigamente era mais correta, você não pode acreditar nisso, porque assim como nós que vivemos em constante evolução, a nossa linguagem também vive em constante evolução. Conforme o tempo vai passando, a linguagem vai evoluindo, ou vai se acrescentando, ou vai diminuindo, e vai criando novas palavras também. Discriminação com a linguagem simplificada usada na internet também não pode, porque é uma variação linguística. Não é porque eu escrevo VC na internet que eu estou escrevendo errado. Não, só tem que se atentar, porque para cada situação eu tenho uma forma de comportamento diferente, ok? E para terminar a nossa videoaula sobre variação linguística, temos a tirinha aqui da Mônica e do Cebolinha, onde a Mônica está repreendendo o Cebolinha, falando a seguinte frase: Cebolinha, por que você fala errado? Vocês sabemos que o Cebolinha fala tudo com L, e para ela é falar errado. Então essa é a nossa videoaula de hoje sobre variação linguística. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho certeza absoluta que o seu professor vai saciar essa dúvida. Qualquer coisa, pode entrar em contato com ele, ok? E vamos terminar aqui com tchau, até mais, valeu meu irmão, até a próxima aula.